A graça e a paz a todos, bom dia. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus por mais um dia em que a misericórdia do Senhor se renova. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus Cristo, o nome do nosso Deus. Irmãos, o tema desta manhã é Salvos para a Glória de Deus. E eu gostaria de fazer a leitura da palavra do Senhor com vocês, no Salmo 115, apenas o versículo 1. Salmo 115, versículo 1 diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Amém? Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens com o nome Doutrinas da Reforma. E o que foi a Reforma Protestante? Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesta introdução. A Reforma Protestante, irmãos, foi um movimento de protesto contra as doutrinas da Igreja Católica Romana. Nós temos um nome muito conhecido que é Martinho Lutero, mas antes de Martinho Lutero existiam os precursores da Reforma, que foram João Hus e foram João Wycliffe. Em 1378 João Wycliffe e em 1402 João Hus. Irmãos, esses homens, eles foram críticos da Igreja Católica Romana, que naquele contexto era uma igreja poderosa, que desfrutava do seu poder tanto no campo religioso, tanto no campo econômico e governamental, político. Portanto, era uma igreja que dominava toda a Europa. E Deus havia levantado esses dois homens, que apresentaram diversas críticas contra as doutrinas, ou seja, os ensinamentos da poderosa Igreja Católica Romana. Homens que criticaram de maneira ousada a autoridade papal e diante de erros e abusos por parte daquela liderança religiosa católica romana. Eles criticaram os poderosos senhores da igreja naquele contexto. A verdade é que a estrada para a reforma custou vidas, e um desses reformadores, João Hus, ele foi acorrentado e foi levado a uma assembleia. E olha que interessante, ele foi acusado de ser um herege. Em um julgamento exigiram que João Hus ele se retratasse de suas heresias. Naquele contexto, as verdades bíblicas foram tratadas pelo Papa e pelo Imperador, ou seja, pelo governo, como heresias. Interessante que nós, a nossa realidade hoje, nós estamos prestes a viver isso. E o que eu estou querendo dizer? Eu falo isso porque muito em breve, falar um exemplo do homossexualismo, falar que é pecado, será taxado como crime, resultando em prisão. Nós estamos prestes a viver isso. Muito em breve, drogas serão descriminalizadas e professar a fé em Cristo, o que nós estamos fazendo hoje, será taxado como um crime. Em alguns países já está ocorrendo a descriminalização das drogas, e aonde colocar uma máscara escrito Jesus não pode. Durante dias, esse homem, o precursor da reforma, João Hus, ele ficou preso, e por diversas maneiras, diversas tentativas, pressionaram esse homem para se retratar dos seus ensinos. E João Hus, se ele se retratasse, ele estaria livre daquela prisão. Mas a história nos conta que ele se manteve firme nas suas convicções, ele se manteve fiel a Deus. Ele foi humilhado, ele foi castigado, rasparam o seu cabelo e colocaram na sua cabeça uma coroa de papel, com alguns desenhos decorativos de diabinhos, humilhando ele. E como não havia maneira de que João Hus se retratasse, falando que ele estava errado, equivocado, levaram João Hus para a fogueira. Era assim que naquele contexto que faziam com o herege, ele era acorrentado e era levado para a fogueira. E a história nos conta que ali estavam acendendo aquele fogo, e João Hus
vocês assam um ganso, porém daqui 100 anos cantará um cisne. Enquanto as chamas o envolvia, aquele fogo aumentava, ele começou a cantar: Cristo, tu és filho do Deus vivo, tenha misericórdia de mim. Esse homem morreu daí exatamente 100 anos após a sua morte. Mais uma vez nós vemos a soberania de Deus no controle de toda a história. A profecia daquele homem na fogueira, falando que naquele momento aqueles homens estavam assando um ganso, que era ele, porém daqui 100 anos cantará um cisne. Esta profecia, ela se cumpre, e o nome principal da reforma protestante é conhecido como cisne. Um homem simples, fraco, falho como eu e você, chamado Martinho Lutero, um frei que publicou suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. E ali Lutero estava protestando contra diversos pontos do catolicismo. As 95 teses foram cravadas, foram escritas por Lutero e deixaram um legado muito rico a nós. Seus estudos eles serviram como base para a criação de 5 pilares da reforma protestante. O interessante é que esses 5 pilares, quando a reforma ela saiu da Alemanha e foi para a França, foi para a Inglaterra, foi para a Suíça, foi indo para outros países, um homem teve uma grande importância nessa estruturação dos 5 pontos, que foi João Calvino, E esses 5 pontos, 5 solas, de grande importância para a estruturação de uma teologia fundamentada na palavra de Deus. Quando você entra aqui na Bíblia, você vê ali, nós temos ali um logo, a qual tem os 5 pontos, os 5 solas. Nós usamos desses 5 pilares da reforma em nossa confissão de fé. Irmãos, é algo bem claro que eu gostaria de compartilhar com vocês. A reforma protestante, ela não redescobriu a Bíblia. E presta atenção, a reforma protestante não redescobriu a Bíblia. A reforma protestante redescobriu o Evangelho. E isso faz grande diferença, porque naquele tempo, quando já havia os percussores da reforma, a igreja medieval amava a Bíblia, assim como nós amamos a Bíblia. O problema daquela época não foi somente por questão em que vários lugares não havia a Bíblia. Isso não era apenas esse problema, não era só esse problema, mas o problema daquela época é que as igrejas, que a liderança religiosa, eles não pregavam o Evangelho. O povo era ignorante, o povo não conhecia as Escrituras. A reforma fez com que em muitos países a Bíblia fosse traduzida, a Bíblia chegasse em vilarejos, na sua linguagem, no seu idioma. E com isso o povo começou a ter acesso à Bíblia. Isso é uma verdade. Isso foi uma bênção. Mas se nós formos analisar a nossa história, a nossa realidade, isso ainda continua sendo um problema atual nosso. Porque existem lugares remotos, em pleno século XXI, que não tem sequer uma Bíblia. Já para pensar que no norte do nosso país tem lugares que pessoas nunca viram uma Bíblia. Porém, por outro lado, existem lugares que não faltam Bíblias. Eu, por exemplo, tenho 3 Bíblias. Eu acredito que cada irmão que tem de 1 a 2 Bíblias. Nossa realidade é de Bíblia no celular, no computador, em folhas. Temos diversos tipos de modelos, linguagem, letra pequena, letra grande. Com tudo isso, não podemos dizer que a reforma cessou, mas a reforma ela continua viva. Agostinho de Hipona ele fala uma frase muito importante para nós. A igreja reformada é esta: sendo sempre reformada conforme a palavra de Deus. E o que Agostinho de Hipona está querendo dizer? Significa que a igreja deve constantemente se examinar, sempre retornando à sua origem e fundamentando nas Sagradas Escrituras. Irmãos, o grito da reforma foi para a volta das Escrituras, no sentido da volta do verdadeiro ensino. Porque uma igreja verdadeira, ela não é conhecida pelo simples fato de ter Bíblias. Aqui nós temos inúmeras Bíblias. Mas uma igreja verdadeira ela é conhecida
por aquilo que ela ensina. Assim como um verdadeiro cristão não é aquele que sabe versículos decorados. Você saber versículos decorados não quer dizer que você seja um verdadeiro cristão, mas o verdadeiro cristão é aquele que guarda os mandamentos, ou seja, aquele que vive, aquele que pratica, aquele que anseia pela palavra de Deus, pela oração. E assim a sua conduta ela é transformada, a sua conduta é uma conduta que brilha, uma conduta que influencia. Portanto, nessa redescoberta do Evangelho, foram sintetizados, de maneira resumida, 5 pilares da reforma, pontos fundamentais, os famosos 5 solas. E a palavra sola é uma palavra latina, que significa somente. Então, quando eu falo 5 solas, eu falo 5 somentes. E nós vemos que começou com Lutero, quando Lutero, lendo a palavra do Senhor, iniciou o primeiro sola, que é somente a fé, que é a sola fide. Quando eu falo sola fide, eu estou reafirmando que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como único meio de satisfazer a justiça de Deus. Ao redescobrir, Lutero lendo, o justo viverá pela fé, ele desmentiu um grande dogma da Igreja Católica Romana, que trazia o homem como colaborador e cooperador de sua salvação. Ou seja, eu sou salvo sim pela obra de Cristo, mas eu sou salvo também porque eu sou uma pessoa boa. Logo, favoreceu o fundamento de que ninguém é salvo pelas obras. Quando Lutero redescobriu essa passagem, desmentindo o dogma da Igreja Católica Romana, ele favoreceu o fundamento que ninguém é salvo pelas obras que pratica, mas sim pela obra de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, pode-se proclamar que a salvação é recebida mediante a fé, somente através da fé. Um pecador com suas próprias forças jamais será um justo. Daí vem o segundo ponto. Quando sai da Alemanha, e ali com a ajuda de outros reformadores, não só Calvino, mas outros homens, Deus levanta. Nós temos só a Escritura, que é somente as Escrituras, que é reafirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, completa e inerrante. Só ela é o instrumento da fé e vida cristã prática, para nós cristãos. Irmãos, negamos que a Bíblia contém erros. Nós cristãos precisamos negar que a Bíblia contém erros, ou que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é mais atualizada que o jornal que vai ser lançado amanhã. Ela é atual, ela é para a nossa vida, ela é completa. Tudo que nós necessitamos, nós encontramos. Tirar a palavra de Deus do púlpito é tirar Jesus Cristo do centro, é excluir a salvação. Quem precisa ser atualizado somos nós. Daí existe o terceiro ponto, que é somente Cristo, sola Christus. Nós, com a sola Cristo, nós reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo Jesus, do Cristo histórico, um Cristo que andou nesta terra, a sua vida sem pecado e a sua expiação por si só, ela é suficiente para a nossa salvação. Cristo nos reconciliou com o Pai. Portanto, Cristo, somente Cristo é o instrumento da nossa salvação. Portanto, nós devemos negar este falso evangelho que tem sido pregado em muitos lugares, que Cristo não é suficiente. Irmãos, existe uma distorção que é interessante. Com suas palavras, muitas igrejas falsas falam que Cristo é suficiente, mas as suas ações demonstram que Cristo não é suficiente. A partir do momento que eu trago entendimento para tentar salvar, eu estou dizendo que Cristo não é suficiente. Quando eu falo que Cristo é suficiente, a palavra por si só ela faz tudo. Negamos que exista algum outro mediador ou Senhor. Somente Cristo é o nosso mediador, somente Cristo é o nosso Senhor. O cristianismo atual
tem sido um cristianismo sem Cristo. E ser sem Cristo é ser um cristianismo sem salvação. Certa vez eu vi um depoimento de alguém muito famoso que dizia assim: porque eu vou dançar, porque a minha dança vai salvar pessoas. E muitos batiam palma, muitos têm corrido atrás desse tipo de entretenimento, a qual a minha dança vai salvar, a sua dança vai levar você para o inferno, você e a sua família, porque o que salva é Jesus Cristo, o que salva é a palavra de Deus pregada. Daí nós vemos que nesta reforma que nós precisamos continuar lutando, surge somente a graça, que reafirmar que a única causa eficiente da salvação é a graça de Deus, é o favor imerecido. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio, por obras, por mais justa que seja, por mais santa que seja. Irmãos, é a obra sobrenatural do Espírito Santo que convence o homem do pecado, que nos leva a Deus, que nos leva a Cristo. Negamos que seremos salvos por mérito, você precisa negar. Negamos que as nossas boas ações nos levarão ao céu. Somente a graça, somente a obra completa de Jesus Cristo na cruz pode nos salvar. E nessa reforma nós vemos o quinto ponto, que é o que amarra tudo. Só lhe deu glória, a glória somente a Deus. Irmãos, esse quinto pilar da reforma protestante, ele surgiu em um contexto em que a igreja medieval havia se desviado da sã doutrina. As lideranças religiosas, homens com certo poder eclesiástico, desprovido de piedade, e eles ostentavam sua própria grandeza, eles queriam aplausos, eles queriam ser engrandecidos, uma liderança que buscava sua própria glória e honras que somente a Deus é devida. Quando nós lemos o Salmo 115, ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Esse é o fundamento, esse é o ponto fundamental da nossa vida cristã. Nós precisamos ter isso muito bem claro na nossa vida. Não a nós, Senhor. Podemos observar em todas as páginas, todos os versículos dos Salmos, o salmista ele tem uma certa compreensão de quem é Deus. Quando nós vemos aqui não a nós, ele poderia colocar assim: não a nós, Deus, não a nós. Mas nós vemos que ele escreveu proposital: não a nós, Senhor. Quando ele coloca Senhor, ele coloca ele e todo aquele povo, e todos aqueles que lêem essa palavra no seu devido lugar como escritura. Compreensão que nós devemos ter de Deus, quem Ele é, quem são os seus atributos. As nossas ações demonstram o quanto nós conhecemos de Deus. Quando eu e você tiver compreensão de quem é Deus, teremos reverência no cultuar, teremos respeito à sua santidade, agiremos em verdade e sinceridade. O nosso louvor fluirá verdadeiramente de corações quebrantados. A nossa oração será bíblica. Tem pessoas que nasceram dentro de um lar cristão, estão inseridas dentro de uma igreja e ainda não compreendeu quem é Deus. Quando falamos que Deus se ira, vemos pessoas espantadas: como assim Deus se ira? Não concordo, mas está escrito na Bíblia. Por diversas vezes, irmãos, escutei testemunhos assim, presta bem atenção. Testemunho de pessoas que nasceram dentro de uma igreja, mas não compreenderam o não a nós. A pessoa sempre quando escutei, sempre foi dessa maneira: Deus abriu a porta de emprego para minha esposa por causa da minha oração. Talvez você pergunte: mas o que está errado nessa declaração? E presta bem atenção: Deus abriu a porta de emprego para minha esposa por causa da minha oração. O problema está na glória devida. A glória está sendo dada a quem quando é feita essa tal declaração? A glória está sendo dada à pessoa que orou ou a Deus que abriu esta porta de emprego? Neste testemunho, a pessoa quer testemunhar, mas infelizmente quando nós analisamos tal testemunho, vemos que Deus não está recebendo a glória. O que eu quero dizer é que este irmão ainda não compreendeu quem
trazendo a glória para si, não, porque Deus abriu a porta por causa de mim, por causa da minha oração. Sendo que Deus é aquele que não divide a glória com ninguém. Por detrás desse testemunho, por detrás dessa tal declaração, vemos a idolatria do ego sendo exposta. Em um diálogo nós conseguimos ver o quanto a pessoa conhece de Deus. E nós vemos aqui o salmista dizendo assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Sendo assim, quando nós temos a compreensão que é o nome de Deus da glória, o testemunho seria diferente. O Senhor ouviu a minha oração, a minha angústia. Quando orei a Ele abriu uma porta de emprego à minha esposa. Ele agiu com misericórdia e amor. Toda a glória seja para Ele. O testemunho muda, a conduta muda, ou seja, o eu simplesmente desaparece quando sabemos quem Deus é. Não existe espaço para o ego quando contemplamos a beleza da santidade de Deus. A glória é somente a Deus. E isso deve ser um pilar fundamental, não apenas na igreja institucional, mas na igreja nossa, na vida nossa cristã, pois afinal nós fomos criados com qual propósito? Se não para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu convido você nesse momento, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 60, versículo 21. Veja o que Deus diz por intermédio do profeta Isaías. Isaías capítulo 60, versículo 21. E todo o teu povo será justo, herdarão a terra para sempre, serão renovos plantados para mim, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Estamos reunidos aqui, irmãos, para a glória de Deus, e isso deve ser a nossa principal motivação. Não devemos estar aqui motivados por amizades, por causa da música ou porque estou passando dificuldades. Não. Quando eu estou preparando a pregação, eu preparei essa pregação. Na preparação desse sermão, a minha motivação nunca deve ser aplausos ou tapinha nas costas, mas a minha labuta deve ter como alvo a glória de Deus. Nossa motivação sempre deve visar a glória de Deus. Não devemos aceitar nenhum tipo de culto voltado ao homem, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. E infelizmente vivemos uma realidade em que muitos líderes, como aqueles do século XVI, têm se desviado da sã doutrina, têm se desviado da doutrina bíblica, e com isso são motivados ao serviço da igreja pela sua própria glória, pela sua própria honra, pelos seus status. Eles amam serem chamados de apóstolos, de bispos, reuniões, cultos que seriam para a glória de Deus, se torna um culto antropocêntrico, ou seja, um culto voltado ao homem. Quando o pastor faz aniversário na igreja, o culto todo é homenagem a ele. Ou será que vocês nunca viram isso? Hoje vemos púlpito virando palanque para político, para eleição. E eu vou dizer mais, o grau está tão assustador que quando nós analisamos o que tem sido cantado nesse mundo gospel, um lixo, letras para inflar o ego do homem, letras que não engrandecem, que não exaltam a Deus. O nosso chamado, a nossa vocação é glorificar a Deus, tudo é para Ele, mas ao teu nome da glória. Muitos não compreenderam ao teu nome da glória, não ao nosso nome, mas ao teu nome, por causa desse amor, por causa da sua fidelidade. Irmãos, nessa passagem, quando ele fala assim, mas ao teu nome da glória, em específico nessa passagem, porque a palavra glória ela é muito ampla no seu significado.
Aqui, mas ao teu nome da glória, tem um sentido de exaltar. Deus acima, Deus separado de tudo que existe. Glória é a fama que se alcança por características únicas, excepcionais. A causa desta glória de Deus é o teu amor e a tua fidelidade. E o salmista diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. É por causa do seu amor, é por causa da sua fidelidade que nós reafirmamos. A glória é somente a Deus. Por quê? Porque a salvação é de Deus, é realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo para sempre. Devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Deus é um Deus de amor. Deus estava sentado no seu trono, como o salmista diz, e ele olhou do alto dos céus e olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. Deus, sendo amor, ele demonstrou o seu caráter, enviando o seu único filho, Jesus Cristo, para resgatar os seus escolhidos. E este filho amado se fez servo. O leão da tribo de Judá deixou toda a sua glória, todo o seu esplendor, e em obediência ele se fez homem para cumprir a missão do Pai, o plano do Pai. O Messias, o Filho de Deus, ele se fez 100% homem. Ele sofreu as mesmas tentações que nós lutamos, mas ele não pecou. O seu alimento era obedecer à vontade do Pai, obediência que custou o seu próprio sangue. Um alto preço foi pago naquela cruz. Ele foi humilhado, ele sofreu pelos nossos pecados naquela cruz. Ele foi humilhado por mim e por você. E naquele último suspiro, ele disse: está consumado. O seu brado foi: está consumado. Era sexta-feira, o sol estava ensolarado, o dia se tornou noite. Ele estava naquela cruz, o Filho de Deus, quando todos acreditavam que havia chegado o fim. Era apenas sexta-feira, mas chegou o domingo. A morte não pôde segurar o rei, o trono não está vazio. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou e venceu, e Ele está aqui, e Ele reina, e a glória será dada toda a Deus. Ele é o nosso Salvador, Ele é a pedra angular, Ele é o bom pastor. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a estrela da manhã, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Emmanuel, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o cabeça da igreja, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é, portanto nós seres humanos, nós não somos nada, porque Ele é. Portanto, somente a Deus toda a glória. Se você tem buscado status, tem buscado acompanhamentos, você não é, porque Ele é. Eu convido você nesta manhã a fechar os seus olhos e glorificar ao Deus que está aqui, o Deus que tem bradado no nosso coração, o Deus que quer o seu louvor, a sua adoração. Aquele que te de toda a honra e de toda a glória. Oh Deus, nós nos humilhamos perante a tua presença para pedir perdão dos nossos pecados, dos nossos erros. Deus, que a nossa vida seja para a tua glória. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança para refletir a sua glória. Oh Deus, tenha misericórdia do teu povo. Ó Deus, trabalha em cada coração, Pai. Deus, que egos sejam mortos. Não a nós, Senhor. Não a nós. Não a nós, Senhor. Não a nós. Fundamento da vida cristã é não a nós, mas ao teu nome. No trabalho
trabalho é para o teu nome, os meus estudos é para o teu nome, a criação dos meus filhos é para o teu nome, para a glória do teu nome. Oh Deus, obrigado por teu infinito amor, amor que nos renova, que nos restaura. Visita cada coração onde está, Pai. Deus Todo-Poderoso, aqueles que nos assistem, Pai, que eles possam ser impactados pelo poder da Tua Palavra, que eles possam compreender que o Senhor é. Deus, não tem como falar da Tua beleza e não se emocionar e não chorar, Pai. Ou ver o quanto o Senhor nos amou, homens pecadores, mas a Tua graça foi derramada, e a Sua graça, a Sua misericórdia tem nos alcançado. Portanto, toda a glória seja dada a Ti, Senhor.